Thalita, você teve uma trombose. Ele quase chorou junto comigo, gente, porque eu chorava tanto, mas tanto. Então eu lembro que eu fiquei em um quarto, aí o paciente do lado, eu acho que era idoso, eu não lembro, veio a óbito, aquele transtorno total. Eles decidiram me levar para outro quarto e eu ainda não estava colocando os pés no chão. Aí foi aquele sofrimento de transferir de quarto, de desinfectar, higienizar o quarto todinho. Sabe quando passa o médico mor, o médico-chefe, com um monte de residente? A hora que juntava esses médicos, com uns 5, 10 residentes em volta de mim, gente, eu juro que dava vontade de pular daquela cama e sair correndo. Porque eles começam a falar sobre as hipóteses diagnósticas daquilo ter acontecido comigo. Então, a sua cabeça, eu sabia, né? Eu ficava pensando, Senhor, o que mais pode vir? E fala aqueles nomes que a gente não entende, não sei o quê. Aí, e eu ficava olhando assustada. Hoje em dia, eu me posiciono e questiono tudo. Mas eu lembro que na época, eu ficava apavorada com aquele tanto de gente em volta de mim, minha mãe do lado. E eles passando, né, meu prontuário. Mas muito nova, sempre questionavam a minha idade, 23 anos, o meu tipo físico, magra, sem nenhum outro tipo de doença que justificasse essa trombose espontânea, né? Então eu sei que chegou o dia de eu ir para casa, porque eu comecei a dar conta de andar. O médico falou que enquanto eu não tentasse andar, eles não iam me liberar para casa, e ninguém quer ficar no hospital, né, gente? Pelo amor de Deus, é terrível. Foi a minha primeira internação na vida. E o médico falou, enquanto você não andar, não vai para casa. Então eu comecei a esforçar, eu e minha mãe andando pelo corredor, andando, até que normalizou meu sangue, e eles me mandaram para casa. Nesse entremeio, eu perdi a festa da faculdade. Eles tiveram a festa, eu não pude participar. Foi a primeira festa, né, que compôs as fotos do álbum de formatura, e fui para casa. Fui de cadeira de roda, porque não dava conta de andar longas distâncias, levantava, porque dói pra caramba. Fui para casa, ficar em casa e afastada da escola, de todas as atividades, mais 30 dias. Eu ficava da cama pro sofá, do sofá pra cama, fazendo os exercícios. Comecei a pensar um pouquinho mais sobre a trombose. Mas eu meio que evitava. Eu pensava, gente, juro pra vocês, que depois minha perna ia desinchar, que não ia ter mais nada. Gente, super otimista, mas negando a doença, porque eu já tinha consciência da gravidade. E em casa, como eu estava no último período da faculdade, e eu sempre tive o sonho de fazer mestrado, sempre gostei de estudar e ler, eu comecei a me preparar para o mestrado. Não conseguia ficar sentado porque as pernas doíam. Então, minha mãe improvisou uma tábua e lá vou eu estudar, deitada, né, com essa tábua no colo. Eu tenho os rascunhos até hoje, porque foi tanta luta. Eu rascunhei todos os livros que eles exigiram para o mestrado. Falei, vou fazer essa prova. E eu queria vivenciar a experiência de uma faculdade pública, era meu sonho, sabe, aquela coisa. E eu falei, eu vou fazer o mestrado. Estudei e acabei que prestei na UFO. E aí eu fui fazer essa prova. Uma prova de mestrado, são várias questões, na época eu acho que foram 5 ou 6, é dissertativo, gente, não é de marcar X. Eu lembro que eu fiz essa prova, eu falei, eu tenho que dar certo em alguma coisa. E eu fui fazer a prova, e eu sentia que eu não estava melhor preparado, mas eu dei o meu melhor. E eu continuava negando a doença.
pensando que eu, entre aspas, levaria a vida que eu tinha antes. Vida normal a gente tem, tá, gente? Mas é que a gente quer levar a vida que a gente tinha antes da trombose, e aí são coisas diferentes. Eu cheguei aí em festa, né, na sertaneja, e, ó, poucos meses depois de ter tido a trombose, eu animadaça, não, eu vou viajar, vou em festa. Cheguei em festa, eu fui curtir, eu não entendia que eu falei, esse negócio não vai me parar não é tão sério assim. Apesar de ir nas consultas e tudo, eu negava, pensava, não, aconteceu, tá de boa, segue a vida, né? E eu não usava meia compressiva, gente. Todo mundo que me pergunta sobre meia compressiva, eu confesso pra vocês que no começo eu não usava. E o começo é a fase mais importante pra gente usar essas benditas aqui, ó. Porque é ali que o nosso corpo precisa de ajuda pra fazer o sangue circular bem. Mas a bonitona aqui, ó, não usou. E nisso eu ia, ficava sem usar meia, minha perna inchava. Não usava. Ah, não, isso não é nada não, vai passar. A meia, gente, ela lembra da gente, ela lembra a gente, a nossa condição, porque ela tá no nosso corpo e ela aperta. Então a gente lembra que a gente teve trombose. E na minha festa de formatura, eu linda, vestido longo, a bonita não usou meia compressiva. No outro dia, porque na época eu não filmava, não tirava foto, mas minha perna, vocês não têm noção, começou a vermelhar, inchou absurdo. Eu tive estria na altura do bumbum, porque incha, desincha, incha, desincha. Nossa pele não aguenta. Então eu realmente neguei o uso de meia compressiva. E eu não tinha consciência da importância das meias. Recebi a notícia do mestrado que eu tinha passado. Gente, foi a maior alegria da minha vida. Foi um presente de Deus, assim, embrulhado num pacotinho de ouro. Do tanto que eu fiquei feliz, e a minha felicidade contagiou meus pais. Porque depois da perda do meu irmão, querendo ou não, toda a casa muda, toda a sua relação, toda a sua família muda, né? A gente sente falta da pessoa, especialmente porque ele era muito, muito querido. E a gente tinha uma relação de irmão muito gostosa. Então, a notícia de passar no mestrado, que vitória, sabe? Foi uma sensação esplêndida. E na minha formatura, eu estava comemorando tanto a minha graduação quanto a oportunidade de ingressar no mestrado. Quem tem noção da vida acadêmica sabe o quanto isso é difícil. Teve um concurso da prefeitura na época aqui de Uberlândia, fiz o concurso, falei, eu vou agarrar em tudo. Enquanto isso, eu fazia os exames lá, porque a partir do momento que eu me restabilizei um pouquinho, eu comecei a ir nas consultas lá no Hospital Escola com meu caderninho de perguntas. E eu falava, mas por que isso? E eles culpavam de imediato e unicamente o anticoncepcional. Você estava usando anticoncepcional? E eu tava. Então, não pode usar mais, é proibido. E eu tava, mas só o anticoncepcional, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o anticoncepcional pode fazer um estrago enorme. Mas eles só pensavam no anticoncepcional. E eu fui pesquisar sobre isso, né? Descobri os fatores de risco da trombose e tal. E pensando nesses fatores, o único fator que eu teria na época seria o uso de anticoncepcional. Porque eu não fumava, não fazia uso de bebida assim exagerada, não tinha sobrepeso, que são fatores de risco. E eu ficava no pé deles, mas nossa, que azar, tomar um mês de anticoncepcional, já trombosar, já acontecer isso tudo. Fiquei no pé. E aí eu sei que chegaram na conclusão que iriam pedir um rastreio de trombofilia para mim. Então eles decidiram avaliar se eu tinha essa carga genética. E na época, eu lembro o nome desse médico até hoje, ele trabalha aqui em Uberlândia. Esse médico foi me dar a notícia. Ele quase chorou junto comigo, gente, porque eu chorava tanto, mas tanto,